Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, iniciando esse projeto de Masterclass. Tudo que um dia foi grande começou pequeno, e é uma alegria ter vocês aqui nesse projeto que está iniciando agora do programa História da Arte, que é promover encontros abertos ao público, não só fechados aos nossos alunos, mas para que novas pessoas possam conhecer a metodologia do programa História da Arte e também se aprofundar em conteúdos de História da Arte. Se você está vendo esse vídeo gravado, comenta aqui que ano que você está vendo isso, que mês que você está vendo isso, que esse conteúdo vamos disponibilizar no YouTube e para que outras pessoas possam ter acesso ao professor Dante Velloni. Dante, é uma alegria estar aqui com você hoje, fazendo essa mediação para que você possa apresentar novos conteúdos, trazer, incentivar novas pessoas a se apaixonarem pela história da arte. Você que é um dos professores que mais tem professores cadastrados hoje no país, com milhares de alunos, que têm acesso ao seu curso e em conversas no particular, nós percebemos a importância de trazer novas pessoas aqui para o programa História da Arte. Estamos iniciando esse projeto. Então, você que está vendo essa gravação, comenta aqui quando que você está vendo. Dante, uma alegria estar aqui com você. Muito boa noite. Oi, Lucas, boa noite. E eu também digo a todos muito bem-vindos e espero que essa apresentação, essa live, essa Masterclass de História da Arte possa ser útil a vocês. Espero que traga algum conforto intelectual a vocês. Muito obrigado. Maravilha. Eu vou tirar o meu tempo aqui, vou deixar o professor Dante com vocês e a gente se encontra mais tarde. Dante, o pessoal é todo seu. Vou fazer primeiro um prefácio e depois aí eu compartilho aqui com eles as imagens. Perfeitamente. Bom, ok? Ok. Bom, é com muito prazer que eu me encontro aqui com vocês hoje e recebo-os com bastante entusiasmo e expectativa, abrindo essa primeira masterclass de uma série de tantas outras que teremos pela frente. Naturalmente, essa será uma masterclass que vai apresentar um resumo do que virão ser as outras, porque nós não iniciaremos hoje os temas completos. Hoje nós faremos um balão de ensaio. Mas, primeiramente, eu gostaria de esclarecer para alguns pontos que julgo necessário a vocês e que estão por aqui hoje e eu espero nos próximos encontros também. Mas, em primeiro lugar, aqueles que não me conhecem ainda, eu tenho muitos alunos, mas alguns que passaram a sê-lo agora. Portanto, eu me permito a me apresentar para aqueles que estão chegando hoje e me conhecendo. Bom, eu vou fazer vou procurar ser breve aqui no meu currículo. Eu sou graduado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, quando ela era na Praça da Luz, era ali junto da Pinacoteca do Estado, em São Paulo, aquele prédio neoclássico muito lindo. Eu confesso para vocês que o prédio me chamou a atenção. Tive vontade de ir lá por causa daquele prédio com tijolo aparente, etc. E fui estudar lá. Durante a minha graduação, eu frequentei o curso de História da Arte na Bienal de São Paulo. Na época, havia um curso com o Fábio Magalhães, professor, curador do MASP, muito importante, e eu fiz o curso e depois tinha seleção para ser monitor da Bienal, da 14ª Bienal Internacional de São Paulo. E eu fui selecionado, e ali, pela primeira vez, eu posso dizer a vocês que eu senti o que era ser professor de História da Arte, quando eu acompanhava grupos pelas tantas obras que tinham em exposição nessa Bienal. Bem, concluído minha graduação, eu posso dizer a vocês
sem pedantismo nenhum, porque é verdade, eu fui o melhor aluno do ano e recebi o convite para ser professor de História da Arte na própria Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E eu tinha 23 anos na época e eu lecionei ali por vários anos. Mais tarde, eu fui concursado na Universidade Federal de Uberlândia, que é um centro muito importante de pesquisa científica e também de arte. Nesse período, eu defendi o meu mestrado, sou mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP São Paulo, onde eu também frequentei o doutorado em Poéticas Visuais na Escola de Comunicações e Artes. Depois, com a transferência para a FAO novamente. FAO é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu comecei a me envolver também com arquitetura e eu trabalhei na implantação de cursos de arquitetura e urbanismo com a equipe do Oscar Niemeyer e do Dr. Ubirajara Brito, seu cunhado, curiosamente, sendo eu responsável pelas disciplinas de História da Arte e Plástica. Então, nós organizamos cursos de arquitetura e, enfim. Mas uma dessas instituições que mais, digamos, mais exigentes no meu aprofundamento na história da arte foi quando eu lecionei eu lecionei no curso de pós-graduação em História da Arte da FAAP, da Fundação Armando Alves Penteado de São Paulo, e que acho que ali eu tive o meu amadurecimento. Ministrei também palestras e seminários, entre os quais no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, me orgulho muito, e no Colóquio Internacional de Poéticas Visuais e da Modernidade, na Universidade Estadual Paulista também. Bom, estou fazendo assim, estou passando rapidamente meu currículo, para que vocês saibam, porque nós nos encontramos aqui nas lives, mas não sabemos o que tem lá, o que já passamos, né? E eu sou, com muito orgulho, o professor sênior do programa História da Arte Online, que gentilmente oferece essas masterclasses a vocês, certo? Bem, agora, sou artista plástico também. Sou artista plástico também e tenho o privilégio de ser, eu sou artista plástico contemporâneo e tenho o privilégio de ser citado na Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais como um dos precursores das intervenções urbanas no Brasil. Era um tempo de resistência, digamos assim, na década de 70 e 80. E lá estou citado junto com mais 6. E entre eles tem Hélio Oiticica, Lígia Clark, Cildo Meirelles e Paulo Bruschi, meu querido amigo, etc. E fiz várias exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. No Brasil, fiz no Centro Cultural São Paulo, na Pinacoteca do Estado, no Sesc Pompeia, Funarte, no Rio, Galeria Infraero, no Aeroporto Internacional de São Paulo, no Instituto Figueiredo Ferraz, no Museu de Arte Brasileira de São Paulo, isso é muito bom. E eu fiz muitas individuais, exposições, para quem não sabe, exposições individuais, o próprio nome já deixa claro, sozinho. É porque as coletivas são grupo. E sozinho eu fiz em Milão, na Galeria Ibriti, eu fiz na Galeria Marco Antônio Vilaça de Bruxelas, fiz na Casa do Brasil em Madrid, fiz na Casa Russa de Roma, isso fora do Brasil. Também na Galeria K, em Barcelona, em Pavia, na Itália, na Galeria Cardano, na Expo Ljubljana, na Eslovênia, que Ljubljana é a capital da Eslovênia, e recentemente no Palazzo Panfili, em Roma, na Piazza Navona, uma exposição que muito me orgulha. Bem, eu espero tenha sido breve, mas como sendo essa primeira live de uma série que estarão disponíveis, eu me permiti passar um pouco da minha história, seja com a história da arte ou com as artes plásticas. Bem, depois de expor esses quase 50 anos como docente e artista plástico, eu passarei a apresentar a dinâmica dessa masterclass. Então, agora nós vamos falar sobre o que ela vem a ser, o que a gente concebeu para dar esse nome. Há muito tempo, e partindo de minhas pesquisas em arte
Em tantos museus, no Brasil e no exterior, que eu vejo exposições, especialmente na Itália, onde eu tenho um laço muito grande, eu venho compilando vários recortes temáticos da arte, da estética e da história da arte. Da arte, da estética e da história da arte. Eu compilei em coleções compostas por obras e capítulos relevantes da história da arte que se transformaram nessas masterclass, que hoje eu faço uma simulação do que virá a ser. Portanto, não será um curso sequencial, as masterclass, um curso sequencial com períodos, movimentos apresentados daquela maneira cronológica da história da arte. Isso eu já faço na escola de arte, na escola da História da Arte e no curso de pós-graduação Lato Sensu em História da Arte, onde também sou professor sênior. Aliás, caso alguém se interesse por esse tipo de curso, o que também é muito interessante e útil, pode-se ver os detalhes das informações abaixo aqui desse vídeo. Mas, dando sequência, eu quero dizer que essas aulas serão breves. Estas aulas serão breves, profundas e muito ilustradas. Profundas, por isso, master. Masterclass, porque serão aulas profundas. Breves, porém, e muito ilustradas. E serão exibidas ao vivo e que irão direto ao ponto, de maneira leve, ou pelo menos eu procuro, que seja de maneira leve, dinâmica e também prazerosa. Para isso, eu vou abordar temas utilizando duas categorias de leitura. Eu estou mostrando a minha metodologia para vocês, o que poucos professores fazem, que, aliás, muita gente dá aula, mas tem poucos professores que dão aula. Então, eu vejo que entre vocês tem alguns professores que eu sei que são meus colegas, então sabe do que eu estou falando. Para aqueles que ainda não sabem o que é ou como serão essas abordagens, eu esclareço o seguinte, que eu vou fazer duas abordagens, uma utilizando a categoria de leitura mais estrutural, que será iconográfica, e a outra analítica, que será iconológica. Bem, são termos assim que podem se confundir um pouco. E para quem ainda não está acostumado com esses termos, eu esclareço o seguinte: eu esclareço essas abordagens que eu vou adotar. As coleções iconográficas serão os conjuntos de imagens da arte que eu organizei e com eles eu vou identificar as características formais de maneira mais descritiva, direta, objetiva. Então, iconografia são imagens e o que ela contém. Já as coleções iconológicas, elas vão exigir um pouco mais de mim, exigir um pouco mais de leitura, porque precisa ter um pouco mais de profundidade e subjetividade também. Subjetividade do significado das obras, isso é, para tentar entender algumas coisas que estão inseridas nessa obra, só que elas não são visíveis. E farei relações entre obra, entre artista e o seu contexto cultural, social, político, naturalmente, o contexto da época que viveu. Se for um artista contemporâneo, falaremos de hoje. Se for um Leonardo da Vinci, falaremos de Renascimento. Portanto, além disso, eu farei analogia entre as obras de artistas e técnicas de diferentes períodos, porque vou aproveitar a minha especialidade de artista plástico posso dizer, de multimídia, de muitos meios. Né? Já produzi escultura, gravura, fotografia, instalação, intervenção, um processo que depois eu vou apresentar um aqui para vocês, é surpresa ainda. Enfim, digamos assim, essa relação vai ser a minha assinatura como professor de História da Arte. Essas relações que eu faço, incluindo aí o contexto socioeconômico, político, cultural, religioso, muitas vezes. Enfim, as aulas
serão dirigidas a todos que se interessam por arte e história da arte. E, como eu já disse anteriormente, quero ampliar esse seu repertório artístico e cultural com o objetivo de refinar a percepção estética e, quem sabe, eu espero, a elevação intelectual também. Bem, nessa primeira masterclass, que será introdutória, como vocês já estão percebendo, eu apresentarei somente alguns fragmentos de coleções temáticas que eu já selecionei e que serão temas das próximas masterclass. Bem, portanto, vamos entrar nelas agora. Já fiz essa introdução, já sabem o que virá a ser, e eu espero que vocês me acompanhem e que estejam nas próximas masterclass que apresentarei. Agora eu peço que eu vou compartilhar a imagem. Eu acho que já compartilhou. Sim. Já? Bem, então, aqui está a minha folha de rosto. E hoje nós veremos aqui eu vou dar um exemplo de recorte temático, que, aliás, esse termo também eu utilizo, porque é o recorte temático, as três graças. As três graças é o recorte temático que eu vou usar. Né? Então, vamos começar com ela, porque as três graças? Porque ela é muito recorrente na história da arte, esse tema, especialmente nos períodos clássicos. Mas nós vamos ver que o que é clássico também ele não ficou esquecido. Os artistas retomam aquilo que foi bom numa determinada época e releem de alguma maneira. Bem, eu passo, então, só mudar onde está essa parte aqui, põe aqui para baixo, que é o. Vamos mudar, vamos passar aqui. Vamos observar essa imagem. Essa imagem, que é um conjunto que eu fiz aqui, eu compilei aí imagens das três graças por períodos mais diversos da história. Mas espera aí um pouquinho. Quem eram essas tais três graças? Ou quem eram as graças? Né? As graças a gente lembra que na vida cotidiana, muitas vezes alguém fala assim: aquele sujeito, aquela mulher está fazendo graça. Eu não sei o que está fazendo, está cheio de graça, está fazendo graça. Mas quem vem a ser graça? Esse termo, quem não sabe, fique sabendo, é um termo que vem lá do período clássico grego. Porque as três graças, especialmente as três, quando se trata de arte, a representação, as três graças, elas eram dançarinas das festas no Olimpo. Ah, estou falando de mitologia. E representavam cada uma delas a alegria, a elegância e a juventude. Eu posso dizer que, de uma perspectiva assim, puramente cronológica e estilística da história da arte, sabe-se que as primeiras representações delas, e quando eu digo delas, normalmente são três, né, e faço questão de lembrar, olha, é lá na Grécia, e isso é mitologia, porque às vezes começamos a falar das coisas que se parecem com a realidade, mas preciso e gosto de fazer sempre a ressalva: olha, isso é mitologia. Então, as primeiras representações das três graças datam lá da civilização grega, mas que as originais não chegaram até nós. O que nós vimos, o que nós temos e conhecemos do antigo, é aquilo que foi copiado especialmente durante o período romano, que se inspirou muito na Grécia. A arte romana não podemos dizer que é uma cópia, porque ela não é uma cópia absoluta, mas ela tem uma influência muito grande, naturalmente, sabe-se que a cultura greco-romana, porque elas quase se fundem, né?
Essa iconografia grega, helenística, porque eu estou falando desse conjunto de imagens, né, dessa iconografia, e ela é grega helenística, posteriormente se transformou numa espécie de modelo para a arte romana e também renascentista, de tal forma que a composição clássica que vocês estão vendo aí, de três mulheres nuas, estabelecidas sendo a do centro de costas e as duas laterais de frente. Isso era quase um cânone, né? Era quase um cânone clássico, podemos dizer. A montagem nesse slide que eu apresento para vocês mostra claramente como as representações artísticas, históricas, e todas essas aí fazem parte da história, mesmo que fossem imaginárias, alcançaram narrações estilísticas que nunca foram reproduções mecânicas. Observa aí, porque elas variam na técnica, uma pintura, outra escultura, outra. Normalmente, pintura é um afresco, e também na linguagem, de acordo com o artista e o tempo em que ele viveu. Nós vamos conseguir refinar isso aí quando nós vimos essa série. Vejam como as representações dessas figuras se transformaram ao longo de 19 séculos, na medida que o conceito de belezas e as interpretações pessoais do artista também se transformaram, né? Eu passo mais um aqui e que digo que as três graças e as cariátides na antiga Grécia se relacionavam. Não eram precisamente a mesma coisa, mas não se sabe quem vem primeiro. Mas nós sabemos que, pelo simbolismo da harmonia, da beleza, pelos cultos de fertilidade e sedução, elas se relacionam. Tudo isso, naturalmente, as graças dançavam, tinha a música, que estimulava a dança. Mas para mencionar um pouco. Tem alguém aí com. Para mencionar um pouco do tema da arquitetura clássica grega, observem ali as cariátides. Vocês, não sei se sabem, são as cariátides, são essas aqui. A cariátide é uma escultura feminina e que serve de suporte de coluna. Ela serve como. Ocupa o lugar da coluna ou o pilar de sustentação de um edifício, que propõe uma composição de harmonia e equilíbrio. Esse aqui são cariátides do Erechthon, que está na Acrópole de Atenas. À direita, já uma leitura mais, vamos dizer, mais moderna, moderna no sentido do Renascimento, 1550, são cariátides do Palácio do Louvre, ou elas estão lá. Mas o sentido é bem próximo e elas são chamadas de cariátides e são graças também. Isso é, elas fazem graça. Como eu disse, elas fazem graça. Vejamos agora essa aqui. Essa iconografia foi interpretada na antiga, foi as Três Graças, né? Ela foi interpretada lá nos afrescos de Pompeia, a exemplo desse afresco à esquerda. E à direita, que é um fragmento, que é um detalhe da obra, de uma obra maior, mas onde tem as Três Graças de Botticelli, que está aqui, a Alegoria da Primavera, é um detalhe, né? O afresco à esquerda é da cidade de Pompeia. E não sei se sabem que Pompeia, digamos, era uma espécie de spa onde as pessoas, especialmente de Roma, que é próximo, as pessoas de Roma iam lá passar um final de semana, alguns dias, em relaxamento. Nesse lugar, ou nessa cidade, né, que era Pompeia, se encontrava todo tipo de relaxamento possível. Naturalmente, nós estamos falando de Roma antiga. Bem, vamos falar um pouquinho agora
de Renascimento, ainda de Itália. Já esse detalhe de Botticelli à direita é mais inovador e mais sensual ainda, porque nós estamos falando de Renascimento, e Renascimento, a possibilidade a partir do Renascimento, lembrando que é século XV, eu sempre faço questão de localizar no tempo, na linha do tempo. Para quem quer aprender história da arte, precisa localizar e colocando as, os fatos dentro de uma linha temporal. Então, nós estamos falando do século XV, que é o Botticelli. Né? E foi realizado num momento, essa obra foi realizada no período do Renascimento, quando se redescobre a cultura greco-romana, incluindo aí os pensadores baseado muito mais em Aristóteles do que Platão no Renascimento, e retoma-se a possibilidade do prazer do corpo. E o prazer do corpo volta a ser cultuado, ou permitido, digamos assim. Ficam evidentes aqui que alguns elementos formais destas obras se mantiveram e outros se transformaram. Claro, é o mesmo tema, mas onde é que entrou o artista? O artista entra nos detalhes. O artista, isso é, o seu jeito de trabalhar. Nesse caso, elas são muito mais fluidas, né? Essas mulheres, seus vestidos suaves, porque também no Renascimento a nudez absoluta, ainda em alguns casos, os homens, a nudez masculina é mais permissiva, né? Mas isso é uma discussão que a gente pode vir noutro momento, é quando a gente falar especialmente da escultura. Né? E eu queria, entrando nesse bojo, eu queria falar o seguinte, uma coisa curiosa que eu me dediquei à busca, e assim como fiz no conjunto dessas, com conjuntos é, dessas coleções temáticas. Não há imagens das Três Graças realizadas durante a Idade Média, para ser preciso. Não há, ou pelo menos que se saiba, até porque esse tema não era bem-vindo na pintura ou na escultura medieval. E lembrando que esse período medieval, período medieval, alguém que está ouvindo não lembra, mas quem sabe, ok. Mas eu vou lembrá-los. Entre o século IV e o XIII, Idade Média, grosso modo, né? Toda a arte tinha só um foco, que era a arte sacra cristã. E os nus foram deixados, mitológicos, naturalmente mitológicos gregos e romanos, foram deixados de lado porque eram tidos como profanos e foram banidos. Muito diferente do modelo clássico de mulheres nuas abraçadas, que eram associadas ao pecado original, à vergonha, à luxúria, isso aí, isso, eles associavam essas imagens a isso. E não era para menos. Essas aqui, as Três Graças aqui de Pompeia, elas tinham relação com a luxúria, porque Pompeia era um espaço sexual, pronto, para ser mais claro. Né? As raras representações medievais mostravam mulheres vestidas, mas contidas, longe dessa sensualidade pagã, né? Podemos chamar de sensualidade pagã entre as representações de mulheres na Idade Média com estas aqui. Bom, quando apareciam, quando apareciam lá na iconografia medieval, elas eram muito tímidas e se transformavam em virtudes morais. Amor, caridade, generosidade, que quer dizer, quase como elas, o dar, receber, retribuir. Portanto, o tema foi banido e vamos vamos ver uma outra aqui. Vejamos agora uma escultura
e uma pintura, uma escultura de um anônimo do século II depois de Cristo, quando são os romanos copiando as esculturas gregas, e o que nós temos concretamente hoje são essas esculturas romanas que copiam as gregas. Bem, o mesmo aconteceu no século I e com a pintura de Rubens, aqui à direita. Houve um hiato temporal de 1000 anos de Idade Média e só reapareceu com força esse tema no Renascimento, no Barroco, que é o caso do Rubens, e no Neoclassicismo também acontece. E adaptado a novos significados, especialmente no classicismo, no neoclassicismo. Enfim, as diferenças estilísticas acabam se tornando mais evidentes se nós compararmos essas duas imagens pertencentes a épocas muito diferentes e que se parecem estruturalmente, mas apresentam assim evidências muito distantes da linguagem, né? Uma escultura de mármore, a outra é uma pintura a óleo. Vejamos aqui mais um outro exemplo. Olha, quero lembrar que eu estou fazendo uma simulação do que será uma masterclass sobre as três graças. Então, eu dei alguns exemplos, estou dando alguns exemplos e fazendo assim, esse é o mais completo, um pouquinho, estou me alongando um pouquinho mais nesse, porque para que se entenda mais ou menos como vai ser a dinâmica, né? Só faço essa. Lembro a vocês que isso é uma simulação do que virá a ser. Nós não vamos concluir esse conjunto. São mais algumas imagens e eu passo para outro exemplo. Mas aqui tem um exemplo em que o Rafael e o Picasso produziram de extremo contraste formal. Rafael e Picasso. Um é de 504, o outro é de 1921. Né? São quase 400 anos. Quase 400, não, são 400 anos de distância entre um e outro. E as três graças de Rafael, do século XVI, e as três do Picasso, ainda são realistas. Elas têm uma, especialmente do Picasso, elas mantêm um realismo. Essas três mulheres aqui do Picasso, estou fazendo especialmente menção a ele, elas têm uma relação muito próxima da realidade. Então, vejamos agora um próximo aqui. Esse também é do Picasso, só que, se compararmos uma absolutamente clássica, do Rafael, de 1504, com essa obra modernista cubista de Picasso, de 25, que usam o mesmo termo, enquanto a do Rafael expõe o humanismo renascentista, né, período Renascimento é um retorno ao humanismo, né? A Idade Média ficou muito fechada. A Idade Média ficou muito fechada nos. Enfim, foi um tempo muito obscuro, não é? Podemos dizer assim. Não é que não vai entrar agora, não quero entrar agora no mérito, mas quando eu falo de humanismo renascentista, é que o homem volta a olhar os valores próprios nossos, o que é próprio de nós, homens e humanos. Né? Então, por meio da mitologia greco-romana, enfatizava-se o corpo, no caso, Rafael, as proporções, a beleza, a harmonia, equilíbrio e também sensualidade, sem dúvida. Já no caso Picasso, a obra modernista, vai escancarar, posso dizer assim, a liberdade criativa do artista, que no início do século XX tem como centro a, a negação, especialmente do clássico renascentista, ou greco-romano, com as decorrências no Renascimento. Portanto,
não quer reproduzir natureza mimeticamente, isso é exatamente como ela é, e, portanto, que, aliás, é uma obra que tem até alguns elementos do cubismo, que o Picasso, embora não estivesse mais no período do cubismo preciso, do movimento cubista, ele vai carregar consigo aqueles estereótipos criados por ele mesmo, que são cubistas. Né? Vamos ver agora, fechando aqui, para fechar esse exemplo, o exemplo das graças, senão eu vou dar todas as cerejas do bolo para vocês, e o objetivo hoje não é apresentar tudo. Eu só queria dizer que esse exemplo resumido de uma coleção temática, nós podemos observar o contraste entre essas obras de Botticelli agora com Candy Wyatt, que é assim que pronuncia o nome desse artista negro-americano. Ele é afro-americano, nascido já nos Estados Unidos. E percebe-se nitidamente que, fazer, que, que fazem parte de contextos históricos muito distintos. Né? E o Kendi, ele fala do seu tempo. Aqui fica muito claro isso. Ah, mas alguém perguntaria, mas o Botticelli não falou do seu tempo? Falou sim. Falou das ninfas, as três graças, estão ali representadas, porque acontece uma cena toda em torno dela, porque essa obra, a Alegoria da Primavera, tem um sujeito apanhando uma maçã, tem um anjinho jogando uma flecha, tem uma mocinha, uma donzelinha do lado, para que não colocasse a sensualidade na donzela, que o rapaz está apanhando vocês, quando olharem a obra inteira, o rapaz está apanhando a maçã. E a moça toda contida, a pretendida. Né? Para dar o elemento de sensualidade, coloca nas três graças. Bom, volto aqui para não me alongar muito nisso, nessas duas obras, e aí eu pergunto: o que mudou além da aparência evidenciada nas roupas que eles vestem? Que elas, essas três, ou as três graças daqui ou de lá vestem. Um é um belo. Nós podemos dizer que o padrão de beleza permitindo interpretações da diversidade, onde também se encontra o belo, seja tanto na clássica como na contemporânea. O belo autêntico e autóctone, como esse encontrado por esse artista, permite assimilar o seu próprio contexto e permite até recusar imposições estéticas das, digamos assim, sem ser chavão, das antigas elites dominantes. Bom, bem, deixo as três graças agora de lado e faço uma observação. Não sei se vocês perceberam, mas nessa masterclass que eu inicio hoje, esse espelho comparativo, volto a dizer, é uma das minhas peculiaridades. Eu gosto de fazer, não é só por um gosto pessoal. Eu acho importante esse contexto, nós falarmos e deixarmos claro. Eu disse isso anteriormente já, e procuro pensar obras de períodos e movimentos distintos, mas que guardam ou que guardem relações formais ou simbólicas entre si. Bem? Então, vamos passar para agora para esse outro tema aqui. E eu serei um pouco mais breve, porque nós vamos falar de Panteão de Roma, que é isso. Algumas coleções temáticas serão apresentadas nas próximas aulas, mas poderão ser constituídas por obras puramente formais, sem grande complexidade, alegoria, ou não ser misteriosa, sabe? Porque o objetivo da realização foi simplesmente retratar, como é o caso dessas aqui, uma cena rural ou urbana, que é o caso desse, de edifício, de cunho documental. Isso aqui é um documento, não foi feito como obra de arte. Isso é um documento, que, aliás, diga-se de passagem, feito em gravura em metal, para tirar cópias. A história da arte pode surgir, claro,
simples e certeira nessa observação. Observação sequencial desses documentos artísticos. Portanto, eles passam a ser artísticos porque têm uma história, eles carregam uma história que vem, essa história que é fruto da nossa percepção, enfim. Vejamos esse breve exemplo aqui da coleção de imagens do Pânteon, que quem não se lembra ou não conhece ou não viu, e eu creio que vários de vocês já viram, o Pânteon que foi construído pelo cônsul Marco Agripa, em 27 antes de Cristo. Por isso está escrito em cima dele, está escrito em latim, naturalmente, e tem o nome Agripa, 3 vezes cônsul, está escrito no frontão essa. E depois esse Panteão foi reconstruído por Adriano em quase 120 depois de Cristo. Mas nós vamos ver que desenhos de arquitetura feitos por gravadores e pintores do período renascentista, lembrando o Renascimento do século XVI, que segue o mesmo padrão estético da Basílica de São Pedro, aqui, ó, de Roma à esquerda, feito por Michelangelo. Esse desenho aí é de Michelangelo, e à direita é a própria fachada. Mas o objetivo é projetual, às vezes, construtivo, documental, e não foram feitos com o intuito de serem obra de arte, como eu já expliquei. À esquerda, Michelangelo, à direita, a foto atual. E aqui, o Panteão Romano, que eu gostaria de me dedicar mais a ele, mas não vou me dedicar, porque já falei, porque ele tem 43 metros de diâmetro, então vocês veem meu mouse, redondo, e na circunferência interna e na circunferência externa. Paredes de 8 metros de espessura, tem um óculo de 8, 9 metros lá em cima, é um buraco, né? Mas isso vocês encontram em outro momento. Né? Panteão, só para concluir, olha lá, ó, M. Agripa, papai, latim aqui, foi 3 vezes cônsul. Enfim, isso significa M de Marco Agripa, 3 vezes cônsul que construiu. Porque Panteão pan vem de todos, né? Pan-americano, pan e theon, Deus. Então, era o templo de todos os deuses. Se vocês observarem aqui é egípcio esse obelisco, depois da cristianização, tudo foi cristianizado, isso é, a igreja colocava o símbolo da cruz e passava a ser um elemento, que eles nem sabiam o que era, imagina, não sabia o que estava escrito aqui em hieroglífico. Né? Mas, enfim, vamos passar para agora representações pictóricas que fazem umas representação fiel e outras não. Podemos identificar nessa obra do Panini, à esquerda, aqui no centro, desculpa, essa tendência surgida na Itália, também nós estamos falando aí de um período muito profícuo da arte italiana, também no século XVIII, e que surge com Canaletto, um pintor famoso que era de Veneza e pintava muito Veneza, mas pintou outros lugares também. Essa tendência foi chamada de vedutismo. Ela vem do verbo vedere. E existe essa palavra, inclusive, em português. E prioriza paisagens urbanas detalhadas, mas com um pouco de mitologia, misturando espaços diversos, sabe? Observem aqui que tem o Pânteon, aí tem um obelisco que está aqui à lateral, depois tem outras arquiteturas que não fazem parte desse espaço urbano, assim como essa escultura equestre aqui de Aureliano, acho que é o imperador Aureliano, se eu não me engano. Então, é uma mistura. Né?
Então, esse vedutismo é o tipo capricho, ou capricho, capricho de capricho, que podia misturar tudo. Né? É Marco Aurélio. Marco Aurélio. É Marco Aurélio, esse aqui. E essa escultura equestre aqui. Esse próximo já é diferente. O CAF, o Hipólito CAF, de 850. Nós estamos vendo aí uma pintura de 850. Só uma observação. Vocês veem que aqui tem duas torres no Pânteon? Originalmente ele não tinha. Opa. Originalmente ele não tinha. Isso foi acrescido posteriormente e depois foi retirado. Essas duas torres foram retiradas mais tarde, porque não faziam parte do Pânteon. Né? Essa dele já é um vedutismo exato, chamado vedutismo, porque tudo que tem fica no seu próprio lugar. Então, geograficamente está tudo correto. Né? Vamos ver aí a comparação entre os dois. O que está à esquerda, que é aquele capricho, e à direita, o exato. Quer dizer, veduta capricho e veduta exata. É assim, à direita, realmente é como é hoje ainda lá. Hoje ainda lá. Eu digo que em julho eu estive aqui, que é uma maravilha. Eu estava em Roma e eu não perco a oportunidade de, se não entrar, porque estava muito cheia, fila, muita fila para ver, mas parar aqui, sentar um minutinho, ficar olhando essa maravilha. É um espetáculo. Bom, faço um novo exemplo de como seria se nós víssemos natureza morta, que também já tenho projetado um masterclass, um masterclass com o tema natureza morta. Bom, vamos lá, vamos começar isso aqui, esse espetáculo. Espetáculo de obra do Caravaggio. Caravaggio, Cesto de Frutas, está lá no. Também é uma beleza. Tem até um vídeo que eu fiz lá, é lá na Pinacoteca Ambrosiana, em Milão. Eu fiz um vídeo, tem no Instagram, do programa História da Arte Online, tem. E, em poucas palavras, a pintura Natureza Morta se dedica a retratar objetos inanimados, né? Flores, frutos, louças, vidros, cestos. Tá? Se fosse buscar mesmo onde começaram a representar isso, vai lá desde o Egito se representa já alguma fruta, alguma coisa assim, mas não tem significância. O importante é quando se consolida na Europa praticamente no século XVI e XVII, né? 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, destacando-se especialmente na Itália e na Holanda, mas são dois tipos diferentes. Na Itália, é mais isso aqui, especialmente com Caravaggio, que rompeu a hierarquia. Esse cesto de frutas, ele transforma a fruta, parece que ele dá uma dignidade à fruta. Imagina que ele pintava o senhorio ou mitologia de deuses importantes que ele fazia, importantes da mitologia, incluindo aí a Medusa famosa, ou cenas bíblicas ou retratos de pessoas importantes. Imagina, ele faz um cesto e coloca como sendo tendo uma importância vital, uma importância muito grande, um cesto de frutas. Né? Portanto, essa, essa, essa síntese temática é, que foi feito, só surgiu a partir dessa relação dele com a própria natureza. Ele tinha alguma coisa assim, porque eu acho que o Caravaggio buscou, ele fez pessoas com frutas, folhas, flores, segurando flores. Então,
ele tinha uma relação muito próxima entre a natureza das plantas e a natureza dos homens. E faço aqui uma comparação com uma outra, porque ele foi um dos primeiros a produzir. Ele foi um dos. Olha, uma outra característica é a da composição. Simplesmente o sexto centro. É por isso que eu disse a importância que ele deu para isso. Esse outro tem uma composição um pouco mais complexa. Outros artistas já estavam fazendo também esse daqui, essa obra aqui. Já na Holanda, nós falamos da Itália, especialmente com ele Caravaggio, que é um dos primeiros. Né? Diferentemente da Itália, esse gênero na Holanda foi dado com um nome que é vida parada. O vazio, vida parada ou vazio, que também é chamada de vanitas. Ele vai usar vanitas, porque é vazio, fútil, aquilo que é vaidade. E incluía desde caveira, vela, insetos, porque queria lembrar a fragilidade da vida e o tempo que passa. Então é muito mais pesada. Eu fiz uma relação, eu faço uma relação, porque pensando na Holanda do século XVII, quando essa obra foi feita, ali prevalecia o quê? O protestantismo, que propunha ou propugnava um medo constante de que a riqueza material e o luxo fossem desviar o caminho de Deus. Isso era uma coisa. Aqueles que. O Savonarola, por exemplo, ele era um religioso católico que viveu em Florença, né? E, aliás, morreu queimado, porque ele propunha isso, riqueza material longe disso. E ele usava essa vanitas, não, ele não era pintor. Ele, enfim, isso é só uma lembrança que eu faço agora, que não gostava, achava que ostentação era visto com maus olhos, a ponto dele achar que precisava punir os próprios membros da igreja que ostentavam, imagina. Em 1500, a ostentação dentro da igreja era muito grande, sabidamente. Portanto, esse é um caminho que os protestantes da Holanda vão usar muito. A belíssima pintura, se observarmos, a qualidade pictórica também é muito grande. O livro, olha, ossos aqui, né? Caveira com osso aqui, o vidro. É uma belíssima pintura. Porém, ela é meio deprê, né, meu? Eu me lembro até que, voltando lá no século XVIII, XVII, na Holanda, até as pessoas usavam muito preto como sinal de pureza moral. Mas enquanto na Itália tínhamos o Caravaggio e o catolicismo prevalecia, havia maior desregramento nos costumes e conduta moral e fora da igreja. Né? Dentro e fora da igreja havia um certo desregramento nesse período, sabidamente promovido por Caravaggio, não por eles aqui. Vejamos essa outra obra, que é nesse mesmo período, só que é na Espanha. Essa obra é espanhola, porque a, a, a natureza morta foi um gênero que se espalhou muito pela Europa. Então, essa ideia, usando carcaças, etc., de animais, também podia ser entendidas, né? Essas obras poderiam ser entendidas como a consciência de que somos mortais. É o memento mori, que, aliás, diga-se de passagem, eu usei numa série das minhas obras da minha última exposição, que é essa consciência de que somos mortais. Essa é uma delas. Ou ainda, esse espetáculo. Isso é espetacular. Essa obra Boi Abatido, de 1655, de Rembrandt, essa carcaça esquartejada de um animal suspenso pelas pernas, patas traseiras, enfim.
que lembra, de alguma maneira, a crucificação de Cristo. Né? É um animal crucificado. Poderia até pensar que alguns críticos discordassem, que alguns críticos discordam que isso seja uma natureza morta, sabe? Porque a presença, eles acham, pouca gente vê. Aqui atrás, opa, aqui atrás, nesse ponto, tem uma mulher que olha. Tem uma mulher que olha, pouca gente vê. Tem uma mulher que olha ali. E por causa dessa mulher, acredita-se que isso não é uma natureza morta. Tem um ser vivo, que está ali atrás da porta entreaberta, e transforma essa pintura de gênero e não em natureza morta, mas é uma pintura empenhada, digamos, em retratar uma cena da vida cotidiana, um abatedouro, um matadouro banal, e, e que o protagonista da obra não é nem a mulher, é o boi, que vai ser comido, que é bom, alimenta as pessoas. E eu concordo com esses críticos que não concordam. Eu concordo com eles que criticam aqueles que acham que isso seja natureza morta. Então, por que eu estou mostrando? Porque é uma belíssima obra e ela é confundida, mas ela não é. Passo para essa outra obra com dois tempos, com o próprio Rembrandt e o Sottini, Chaim Sottini, Carcaça de Carne, de 1925. Ele reinterpreta a obra do Rembrandt, especialmente no aspecto emocional, expressivo. Só que o dele é muito mais expressionista, digamos, uso de cores saturadas, quentes, que vigorosas, até mostra o gesto do pintor. Né? E uma curiosidade do Sottini é que ele comprava a carne de um matadouro e levava para o seu ateliê para pintar. Mas, durante dias, o forte odor incomodava até os vizinhos. Bem, nesse sentido, eu vou me permitir fazer um paralelo com uma obra também minha, que passa por isso aqui. Eu vou mostrar essa obra aqui, que eu faço exatamente nessa obra. Eu peguei do Sottini, essa obra é minha. Me permitam colocar, e como eu disse, eu sou um artista plástico, e essa minha obra, a do Sottini, chama Carcaça de Carne, a minha chama Perdoai-os, que eu faço uma relação com aquela palavra, com aquela frase que Cristo teria dito na cruz, enfim. E eu trabalho com animais mortos também. Isso aqui é uma natureza morta também. Então, eu me permiti pegar um trabalho meu de 2024, de outro dia, esse é um dos trabalhos que eu expus em Roma, inclusive, e colocar aqui. Eu não chamei de crucificação, assim como Rembrandt e Sottini também não chamaram. Eu só fiz uma menção a uma suposta frase de Cristo na cruz, portanto, perdoai-os, que é aquela frase conhecida, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? Teria dito isso. E porque eu trabalho com animais mortos no scanner, isso não é fotografia, eu não faço fotografia. Eu faço um trabalho no scanner, mas cheio de sofisticação, pelo menos eu acho, como a iluminação que eu promovo, né? Eu quis uma luz vermelha em cima, criando um ambiente quase de cerimônia religiosa, quase. Assim como esse outro trabalho meu também, que chama o Parto de Macunaíma, que eu uso animais mortos, como esse pássaro. Esse anterior também é um pássaro seco, está tudo seco, está machucado, foi atropelado, enfim, e que eu uso. Esse aqui é um filhote de um pássaro que caiu do ninho, e eu acrescento no próprio scanner, no meu trabalho, lá na composição, com granulação diferente, etc., uma imagem impressa. E é como se fosse. Agora não vou ficar aqui é, é, falando tanto da minha obra, mas que também é quase um crucificado que esse homem está com
os braços abertos. Né? Mas agora vamos passar para um outro, que é o grande e muito grande Van Gogh. Vejamos aqui uma outra masterclass pode surgir a partir dos, dos, dos autorretratos de Van Gogh. Só autorretratos. O Van Gogh fez muitos autorretratos. Né? Uma coleção de autorretratos. São aproximadamente 40 autorretratos, pintados principalmente como treino. Né? Eu não gosto do termo treino, mas ele mesmo usava esse termo. Né? Ele deixou muita coisa escrita. E como treino prático de pintura, ele dizia, fazer o retrato. Ele não tinha dinheiro para pagar modelo, então ele ficava se fazendo. Eu não creio que seja só isso, porque eu poderia pegar algumas pessoas comuns que se dispusessem a pintar. Assim como ele fez isso. Ele fez isso. Fez com a família toda, que era vizinha dele, ele fez. Mas eu acho também que tinha uma outra relação dele com a própria obra, ele consigo, ele olhando para si, tentando, talvez, quem sabe, encontrar as suas profundezas, né, ou respostas nas suas profundezas. Mas vejamos aqui como os impressionistas, ele não era impressionista, ele foi pós-impressionista, como os impressionistas, ele usou cores complementares. São cores de comprimento de onda diferente, né? Vermelho e verde, azul e amarelo, comprimento longo e curto de onda eletromagnética, que cria uma vibração. E não tenha dúvida que isso cria uma vibração na sua pintura. Eu coloquei aqui, desse lado, um detalhe da pintura à esquerda para mostrar como que ele usa. Ali, aqui embaixo ele passa um verde puro em cima do vermelho. Isso é aprendido lá com os impressionistas. Ele adorava o Monet. Né? Ele teve algumas fases, né? As fases de Paris, a fase da orelha cortada e os últimos retratos. Esses aqui, em alguns momentos que ele já estava. Não cabe aqui agora falar disso, mas para não me alongar tanto, mas quando ele já estava se manifestando a sua psicose, decorrente possivelmente de alguns motivos, entre elas a sífilis, né? Ele teve sífilis, e emocionalmente sempre muito perturbado, mas, enfim, ele acreditava que aprendia a pintar fazendo os seus retratos. Né? Ele disse o seguinte, deixa eu ver uma frase que tenho aqui, ele disse, só um minutinho, eu propositadamente comprei um espelho bom o suficiente para me capacitar a trabalhar na minha própria imagem, na falta de um modelo. Quer dizer, faltava modelo, mas o espelho era muito bem-vindo. Os autorretratos, portanto, eram produzidos em momentos diversos. Muitas pessoas acham que ele pintava quando estava muito angustiado demais. Quando ele estava muito atacado, ele não trabalhava, ele trabalhava depois, muitas vezes depois, quase no rescaldo, quando quando bebe e tem o dia seguinte, fica com, enfim, não me veio a palavra, mas quando ele fazia no rescaldo do período agudo que ele estava com ataque psicótico, enfim. Por isso, na verdade, creio esses autorretratos, além de ele exercitar a pintura, penso eu que funcionavam como quase um diário visual dessa sua vida emocional, porque depois de ele também se drogava, se drogava, não importa a droga que seja. Uma delas era molhar o travesseiro com terebentina e dormir com ele, fazia um mal danado. Terebentina é um componente para
um diluente de tinta a óleo, não é solvente. Solvente é thinner, é água rasa, enfim. Esse terebintina é um cheiro muito gostoso, aliás. Ele é derivado de uma conífera, de um pinheiro. E ele é um cheiro muito forte, intenso. É bom, é gostoso. Lembra cânfora um pouco assim, grosso modo. E ele embebia o travesseiro e dormia ali, ele passava mal, enfim. Mas esse é um retrato dessa vida emocional, né? Uma espécie de trabalho informal, quase que ele tratasse, fizesse um tratado informal da sua vida mental. Não é para menos que ele vai chegar nisso aqui. Ele chega nisso aqui, né? Foi tratado pelos seus vizinhos como maldito, começou a ter comportamentos mais diversos. Ele teve aquela casa amarela onde ele morou 3 meses só com o Van Gogh, com o Gauguin. O Gauguin não aguentou, teve aquela confusão e que ele resultou nesse corte da orelha. Enfim, a, as várias automutilações, porque não foi só essa da orelha, internações psiquiátricas e até em Auvers-sur-Oise, né, em uma cidadezinha que ele ficou, quando pode-se haver dúvida, mas a princípio ele tirou sua própria vida, né? Ele teria cometido suicídio. Dizem que mataram ele. Os rapazes teriam matado ele. Há dúvidas, etc. Mas, de qualquer maneira, Van Gogh foi um homem que intensamente, viveu intensamente. Claro, ele tinha quem suportava, né? O irmão dele fazia o suporte financeiro e arriscou toda a sua vida por absoluta fidelidade ao que ele era, a si próprio e à sua arte. Bom, chego aqui, como vocês viram, né? Essa masterclass de hoje, por ser introdutória, ela não esgotou nenhum tema, nenhum dos exemplos dos recortes temáticos apresentados. São curtos, o primeiro eu me alonguei, depois os outros são mais curtos, com o único objetivo de dividir com vocês, nessa aula de hoje, a experiência de, quem sabe, descobrir outros tesouros da história da arte, né? Simulando a dinâmica das minhas aulas aqui, como serão, meus comentários sobre as projeções, minha maneira de enxergar e falar. E, enfim, espero que eu os veja na próxima aula, ao vivo aqui, e que esses encontros nossos possam alimentar ainda mais paixões que vocês devem ter, né, que nós temos, que é o prazer pela estética, pela arte, de todas as épocas. Né? Isso faz refinar e humanizar os mais cultos e sensíveis, como vocês, e como aqueles, ou como aquele que eu também gostaria de ser e pretendo ser. Muito obrigado e nos veremos numa próxima Masterclass de História da Arte. Até lá. Maravilha, professor. Se o senhor puder descompartilhar o slide, que ele está preto aqui, esse último slide ficou preto. Não, era o final. Só Ah, ele maravilha, ficou sim. Já maravilha. compartilhei. Show Ok. de, show de É, bola. era para mostrar o final. Mas sabe que eu queria só mais uma coisa te falar, Lucas, que aqueles que são alunos da escola da História da Arte, né, vão ter oportunidade de encontrar comigo ao vivo, assim, no olho, com os microfones abertos, para levantar dúvidas e questões sobre esses temas que serão abordados das masterclass. Exato. E os alunos. São alunos do qual nós temos um dia que nós vamos nos encontrar. Né? Exato. Dentro da programação de encontros ao vivo com alunos da Escola da História da Arte. Era isso, Exato. Você não né? só vira um curso gravado, né? Por isso que nós temos esses encontros ao vivo com você, para poder interagir e dialogar os alunos da Escola da História da Arte e os alunos da pós-graduação com o professor Dante Velloni. Nós também. E Da pós, você, aliás, eu falei só da Escola da História da Arte, mas é da pós também, claro. sim.
E você que está vendo esse conteúdo aqui no YouTube, queremos pedir para que você compartilhe a Masterclass, que o link está aqui na descrição desse vídeo, com seus contatos, com seus amigos, familiares. Nós temos um grupo do WhatsApp, onde vamos divulgar essas Masterclass para que você possa participar mensalmente, gratuitamente, dessas aulas com o professor Dante Velloni, que ele vai abordar tantos conteúdos magníficos. Professor, foi uma alegria poder estar nessa mediação e nesses Obrigado. bastidores, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo encontro. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado e espero contar com a presença de vocês nas próximas. Tá bom, prazer estar aqui e espero ter o prazer na próxima. Até lá.